Opa, meu querido telespectador, tudo bem? Hoje eu tô trazendo um vídeo pra você diferente. Speedrun, desafios de fazer tal coisa em tal tempo. Desde o Se Vira nos 30, brasileiros gostam de ver os outros se desdobrando. É o ápice da habilidade, né? É bonito você ver uma pessoa conseguir fazer em pouco tempo algo que outras pessoas levam muito tempo pra fazer. E eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista que preferia desistir do que fazer algo meia boca. Mas hoje é o meu dia de ser brasileiro. Hoje é o meu dia de, mesmo com pouco tempo, ir até o final e fazer o que der. Hoje eu vou escrever 3 livros, um em meia hora, outro em 1 hora e o outro em 2 horas. Pela primeira vez eu vou escrever um livro até o final, porque eu nunca tinha terminado nenhum dos meus projetos por conta desse meu perfeccionismo. Então me acompanhe nessa jornada, eu vou deixar primeiro o processo criativo, como foi fazer tudo isso, porque eu fiz isso em live, e no final, se você quiser pular pro final e já ver como é que ficou o resultado dos livros, tudo bem, mas se quiser acompanhar um pouquinho de como a minha mente maluca funciona, acompanhe aí. Ok, eu já tenho que vir aqui dar um contexto porque as coisas deram errado logo de começo. Eu esqueci de configurar para salvar os VODs, então eu perdi tudo do livro de meia hora e 1 hora. Eu senti que tinha alguma coisa de errado. Eu tava com um mau pressentimento. Assim que eu fechei a live e percebi isso, eu já abri outra live, como o processo criativo ainda estava meio fresco na minha cabeça, eu tentei explicar o que eu fiz. Então não vai ter as minhas reações ao vivo, como vai ter no livro de 2 horas, e também não tem como provar que eu escrevi nesse tempo. Mas se você pensar que esse garrancho aqui é armado, que eu forjei isso, pelo amor de Deus também, né? Acredita em mim, só dessa vez. Primeiro passo que eu tive, eu entrei no ChatGPT e eu coloquei lá o que precisa em um livro, a estrutura básica de um livro. Eu te respondo, meu pequeno gafanhoto, e não existe bem uma receita para escrever um livro. Claro, tem que ter uma capa, tem que ter um índice dos capítulos, tem que ter uma sinopse, mas tipo, não existe bem umas regras para você ter um norte para escrever. Existem alguns princípios da escrita. Assim como no game design, são algumas regras não escritas dos livros de sucesso, mas não confunda, não são verdade absoluta. O Vonnegut vai trazer 8 princípios e um deles é: cada frase deve fazer uma de duas coisas, revelar o caráter ou avançar a ação. O que isso quer dizer? Ou você vai progredir a sua história, ou você vai parar um pouco para poder desenvolver o seu personagem, entendeu? Aí também vai ter a questão da publicação do seu livro, que você pode publicar tanto individualmente quanto com uma editora. Se tu optar por publicar sozinho, você vai ficar responsável pela edição, vai ficar responsável pelo método de publicação e pela divulgação do seu livro, ou seja, você vai precisar saber de marketing, e provavelmente vai ter que investir dinheiro e muito tempo. Já para publicar por uma editora, você corre o risco de não ser uma editora boa e você também precisa passar por um processo de aprovação. Só que aí eles vão cuidar de tudo para você, só precisa entregar o livro e aí eles vão fazer tudo. Quando eu era pequeno, eu escrevo desde muito pequeno. Eu pegava qualquer caderno que tivesse e eu fazia umas historinhas. Não era de texto, era quadrinhos, sabe? E é isso. Aí essa história aqui é o Acids, que ela é do universo de Super X, que é o futuro de Breakpoint. Então, já tinha mais ou menos... Não precisei pensar no que eu queria fazer, nas cenas que eu queria fazer, não precisei pensar nos personagens. Eu já tinha uma ideia bem certinha na minha cabeça do que eu ia fazer nessa história. Então, eu pensei no nome dos capítulos que nem de Friends, porque é uma história meio bobinha, meio pastelão, meio comédia, que eu escrevi quando eu era pequeno. Eu lembro que ele ia num asilo de super-heróis e lá, tipo, ele encontrava o Thanos, aí ele falava, me dá um conselho, Thanos. Aí o Thanos falava, eu sou inevitável, tá ligado? Aí ele falava com o crocodilo de Batman, ele falava, mate policiais corruptos. Engraçado é que o começo do livro, ele é super descritivo, mano. Você se sente no ambiente, muito chave. Parabéns pra mim. Mas depois desandou totalmente, o tempo foi acabando, só rushei muito o livro. Deixa eu explicar o conceito que eu tinha por trás dessa história. Os super-heróis sempre são tratados como, tipo, uou, um dom da natureza, muito da hora. Tipo, The Boys, acho que é uma das primeiras obras que aborda a existência de super-heróis como algo meio antinatural, algo meio negativo. Tipo o Trem-Bala, ele tem problema no coração e tudo mais, por excesso de usar o composto V. Enfim, os super-heróis aqui no universo de AS, no universo de Super X, eles também são criados. Eles são algo antinatural. E existem tantas organizações governamentais que criam esses mutantes, eles são chamados de mutantes,
tanto organizações ilegais. E aí o protagonista ele faz parte de uma organização de anti-mutantes. E, enfim, esses mutantes eles são criados e eles precisam ir para asilos, tipo, muito cedo, assim, porque eles ficam super mal, eles ficam doentes, eles não conseguem durar muito tempo, então, tipo, 3 anos o bichão já tá internado no asilo pra conseguir continuar vivo. Essa parte aqui é engraçada, porque eu pensei, tipo, cara, qual que é o limite de amnésia numa pessoa? Pra mim, mano, ok. Eu sei que Alzheimer é uma amnésia muito pesada que faz você esquecer das suas necessidades básicas. Mas pra mim é algo muito inimaginável, assim, você só esquecer, tipo, o que aconteceu, memória recente, e sua cabeça não ficar confusa num ponto de você não conseguir se comunicar. Então eu quis fazer isso. Então imagina, tipo, você acordando assim, deitado na calçada, e você. Ah, blá, blá, Isso aqui é interessante também. Eu falei que, tipo, sabe quando você consegue reconhecer os passos de algum conhecido seu, assim, alguém da família, tipo, os passos pesadão do seu pai na sala, você consegue falar, pô, é meu pai. Não consegue também reconhecer a movimentação da sua rua? Tipo, tem rua que passa muito carro, tem rua que passa pouco carro, tem rua que tem galo cantando, tem rua que. Enfim. Não consegue, tipo, caraca, esse é o som da minha rua. De alguma forma ele sabia que ele tava lá, na rua dele. Ai, cara, essa parte foi tão boa ao vivo. Eu não entendi. Naquele momento, eu não entendi que isso partiu de mim. E aquilo me fez coçar a cabeça pra caramba. E quando algo me faz coçar a cabeça, aquela pessoa tem razão. Quando eu coço a cabeça, é porque é verdade. Raya Santos, reference, mentioned. Raya Santos mentioned. Foi muito legal também o processo pra poder criar o herói, tipo. O herói que eu coloquei, eu escolhi colocar aqui, sabe? Foi bem legal também o processo. Processo de meia hora, nossa. Uou, muitas referências assim pra poder criar. Não, foi um bagulho muito rápido, muito raso. Vocês podiam ter metido pipoco nele. Só que, tipo, eu escrevi isso aqui sem. Eu fui colocar um sentido, colocar uma lógica por trás de algumas coisas aqui depois de ter escrito. É que eu pensei, pô, eles podiam só ter pegado ele, arrastado ele, matado ele. Só que, tipo, é um lugar meio confidencial, assim. Eles não queriam atrair a atenção da mídia, não queriam fazer um. Ainda mais por ser, tipo, um super que tava invadindo lá, porque eles perceberam que ele era um super, né? Um mutante. Ele tava, pô, suando ácido. Ainda mais por ser um super, eles não queriam, cara, não queriam causar nenhuma confusão. Então, e também de alguma forma ele conseguiu chegar nesse lugar super confidencial só pedindo instrução pro povo na rua. Não sei como, mas ele chegou lá. Ele deu um jeito. E é isso, a gente foi para O Complexo, que foi um sonho que eu tive. Deixa eu pegar o texto aqui. Assim que eu acordei, eu já escrevi o que eu tinha sonhado, porque eu esqueço muito rápido. E eu passei muito tempo idealizando, eu passei uns 15 minutos só pensando em tudo que eu ia fazer, porque tiveram algumas coisas que eu não entendi nada. E na hora que eu escrevi, depois de ter acabado de acordar, fazia muito sentido, mas aí eu acho que eu esqueci de alguns detalhes que eu ainda me lembrava na hora e esqueci de mencionar no resumo que eu fiz do meu sonho. Eu também falei que quando eu tava chegando aqui no final do Mas, eu falei que, cara, tendo mais tempo pra escrever, eu já tava começando a me sentir meio inseguro. Tava começando a me sentir tipo, pô, mano, que merda que eu tô fazendo? Eu tô tendo 1 hora pra escrever. Aqui eu fiz mó na pressa, não teve nem tempo de refletir sobre o que eu tava escrevendo, sobre o rumo do que eu tava fazendo. Quando eu tava aqui, eu já falei, ai, cara, eu não quero terminar, que bosta, tá ligado? Tá ficando uma merda. E, tipo, isso é algo que eu tenho que melhorar, cara. É algo que eu tenho que melhorar muito, porque não dá pra você desistir fácil assim das coisas. Então, eu não me cobrei tanto. Eu falei, cara, é isso, tá ligado? Eu tenho o prazo pra terminar, eu vou terminar nesse prazo. E quero me sentir com dever, o sentimento de dever cumprido. E aí, tipo, eu fiz até uma divisão de tempo. Eu tinha, tipo, 40 minutos depois que eu tinha terminado de idealizar tudo e pensar nas cenas. Eu tinha mais 40 minutos pra poder escrever tudo. Aí eu coloquei, tipo, um tempo que eu ia pegar pra cada cena, cenas que eu achava interessante de focar mais. Eu pensei muito em como eu ia fazer desenvolvimento de personagem. Eu acho que eu consegui dar uma personalidade interessante até que pra cada um. E, enfim, é isso. Basicamente é esse o resumo do pré que eu tive pra esse aqui. Eu tinha pensado em colocar um título preguiçoso assim também, mas aí eu pensei em vencer, mas
a que custo, que eu acho que é algo que tem muito conexão com o personagem, tem muita conexão com a mudança na personalidade dele no final do livro. E é isso. Deixa eu ler aqui o textinho que eu tinha escrevido. Escrito. Escrevido não existe. É o rei da língua portuguesa mesmo. Então um dia eu decidi sair do complexo e ir pro lado oposto de Mont Blanc. Mont Blanc, não faço a mínima ideia de que merda é essa. Mano, eu tive exatamente essa reação quando eu li isso. Mano, é muita informação. Então um dia eu decidi sair do complexo e ir pro lado oposto de Mont Blanc. Tá bom. Tá bom, não entendi nada. Aí eu pesquisei, tem um Mont Blanc de Pluto, mas Mont Blanc não existe exatamente um significado pra essa palavra, mas ela é bem usada, tem empresas com esse nome. Não que eu tivesse tido muita escolha também. Danilo perseguiu e matou meus 2 primos. Uou, as coisas calaram bem rápido. Só porque não foi com a minha cara. Tem algumas escolhas um tanto que inocentes e simples, mas que aqui no complexo significam vida ou morte. Eu li essa frase e eu falei, mano, eu vou encaixar essa merda no livro. Esse bagulho aqui é muito interessante. Eu tava patrulhando, vi a gangue rival virando a rua, na hora já falaram qual era o objetivo deles lá. Eu saí vazado. A gente encurralou o líder deles, mas o arrombado se soltou e matou meus primos feito um monstro. Acho legal que na mesma intensidade que as informações se espalham, muitas coisas são esquecidas permanentemente no limbo do complexo. É isso, irmão. Aí eu pensei, tinha pensado nisso também. Que tipos de começo existem? Existem o começo que vai te dar uma introdução, tipo, muito clara. Vai te dar uma introdução óbvia sobre o que vai ser, o que é o livro, vai te dar uma introdução preguiçosa dos personagens. E eu decidi começar já na ação, tá ligado? Eu decidi começar já no clímax e aí no final retoma esse clímax. Eu pensei, isso seria bem interessante. Eu sou viúvo de Arcane, né? Então eu decidi fazer algo inspirado, tipo esse lance de cidade alta, cidade baixa. E Arcane é meio francês, porque é feito pela Fortiche, eu acho, alguma coisa assim, a empresa francesa. Mas enfim, tem uma vibe francesa também, tipo, na ambientação do negócio. Então, eu decidi fazer um bagulho ambientado num país meio nórdico, assim, tá ligado? Não sei porquê. Isso é meio irrelevante. Só o nome dos personagens que é nórdico. Exceto pelo Danilo. Mas, enfim, não deu pra colocar muita essa ambientação nórdica na história, mas é só um detalhe, é só uma curiosidade. Aqui eu queria fazer com que o público simpatizasse com o povo do Bara, mas eu fiz mais eles entenderem como que o Kristoff se sente a respeito do Bara e a respeito das origens dele. Eu não escrevi isso, mas eu imaginei muito o Kristoff, tipo, ele sentindo o ego dele ferido, como se as pessoas tivessem que ser gratas a ele pelo que ele fez. Ele se sentiu, sabe, ele meio que corrompeu a personalidade dele deu uma oscilada, e tipo, ele gritando com o pessoal, vocês são uns ingratos, seus babaca, baba-ovo de gangster, vocês, tipo, ele se sentindo muito na defensiva, tipo, vocês são uns falsos mesmo, vocês não são orgulhosos de mim por nada, eu vim aqui pra não sei o que, e tipo, brigando com o pessoal que era a família dele, assim, isso mais pra frente vai ser pesado, assim, tipo, a última visão que ele teve desse pessoal. Cara, essa cena aqui, ela ficou muito bonitinha. Pra mim, ela ficou muito bonitinha. Eu li o bagulho lá da menina, do Reddit, e ele... meu Deus, não lembro se é um menino ou um menino. Mas ela falava que, tipo... Cara, pra mim, por eu ter criado eles, por eu ter... O conceito deles na minha cabeça, por mais que eu não consiga passar isso pro papel, muitas vezes acabo não passando isso pro papel, eu tenho um carinho muito grande por eles, sem muito esforço, sabe? E, tipo, eu já tinha um carinho muito grande por todo esse mundo que eu criei, pela cidade, pelo complexo, pelos primos. E eu não sabia como colocar isso no papel, mas eu acho que eu consegui fazer uma cena muito bonitinha, cara. Eu consegui imaginar, tipo, essa cena desenhada, eles jogando truco, eu, Bjorn brincando, pá, o cara mais zoeira. Da hora. Enfim, essa foi uma cena que eu me preocupei muito e que ela acabou saindo de um jeito super natural. Não demorei muito pra escrever ela. Vamos lá então, guys. Eu assisti... Vamos lá. Vamos ver as referências aqui que eu tenho. Eu assisti o Shinoko. O Shinoko, quem não sabe, anime da Idol. Da Idol, que fala assim sobre, tipo... Fala bastante sobre os bastidores do show business.
Fala bastante sobre, sabe, tipo, o universo da TV, do entretenimento. Achei bem interessante. E não, cara, não. O cara queria abrir imagem em outra guia. Eu achei muito interessante. E, tipo, fala sobre como que eles lidam com críticas e como que a indústria é tendenciosa e gosta que as coisas peguem fogo, sabe? Eu gostei, tem uma frase que me pegou muito em Oshinoko, que é: a vida é boa quando temos algo favorito. Isso é muito legal, cara. Eu me identifiquei demais com isso. Quando você tem uma motivação, quando você tem algo, tipo, cara, pega algo, bota no centro da sua vida e vambora. O que mais a gente pode abordar sobre o mundo do entretenimento? É um mundo bem extenso. Não sei porque eu não consigo pensar em mais coisas. Eu acho que eu posso falar um pouco sobre. Tipo, o Shinoko é todo mundo despaisado, né? Fala bastante sobre. Tipo, é só um episódio, né, que fala sobre isso. Sobre como a Ai ela consegue conciliar a vida em família com o trabalho. Eu acho que seria interessante abordar sobre a relação com a família. Eu acho que o Shinoko fala pouco sobre paparazzis. Fala pouco sobre paparazzis mesmo. Tipo, a grande mídia criando notícias falsas e tendenciosas. Tipo uma Choquei da vida. O negócio que... As críticas à Akane é do grande público mesmo. Né? Tipo, eles viram o negócio e interpretaram da forma como quiseram e criticaram ela. Não é, tipo, a mídia, não é investigações de jornalistas querendo arrancar alguma coisa. Como que um famoso pode lidar com um relacionamento? Eu acho que eu vou fazer isso aqui no mundo dos esportes. Universo do entretenimento, só que, tipo, focado em Fórmula 1, em corridas. Ok? Posso falar também um pouco sobre operação, porque o Shinoko fala só sobre gente que, tipo, já nasceu com privilégio, né? Já nasceu em bercinho de ouro e tal. Então, vou falar sobre ascensão. Tá bom. Eu pensei no quê? Eu pensei num triângulo amoroso. O protagonista vai ser um cara que... Pensei na história do Hamilton, né? Um cara humilde, ralou pra caramba, conseguiu chegar num lugar em que a maioria é playboy favorecido. Eu tô com zero inspiração artística, eu tô com zero foco aqui, que droga, cara. Vamos pensar. Vamos fazer brainstorm, vamos falar tudo que vier na cabeça. Calma aí. Deixa eu pausar a música só um momentinho, porque agora eu preciso explodir na minha mente, preciso extrair, preciso ordenar na minha mente. Relação com a família. Interesse da parte da família. Não, calma, tem que falar tudo. Não posso parar pra escrever. Interesse da parte da família. Mas pode acontecer. Ingratidão. Ele pode ficar ingrato com a família depois de ter conseguido ganhar tudo que ele queria ganhar. A frustração. Por mais que ele tenha vencido na vida, tipo, os pais podem, tipo, falar... Não queria um filho piloto. Por algum motivo. Ele tem um puta preconceito com piloto. Ou ele tem um puta preconceito com famoso. E tipo, porra, arruma um emprego convencional, moleque. O que mais? Ainda mais porque ele ainda é amador, né? Ele ainda não tem nenhuma estabilidade. Alguém pode morrer. E aí vai abalar a carreira. Uma morte, uma perda, o luto. Como que o luto influencia no dia a dia, na carreira de uma pessoa que, tipo, ainda tá na escalada, ainda tá na ascensão pra poder se tornar importante num mundo que é tão disputado. Tipo, você não pode parar, senão sua vida vai despencar. Mais ainda, você tá triste, beleza, mas, irmão, vida que segue. Eu acho que dentro de interesse pode ser, tipo, algum parente distante, um pai que abandonou, voltar. Tipo, já vi, eu acho que a história do Mané, de futebol, do Liverpool. O pai dele voltou, falou, opa, tá bem, filhão? Tá bem, filhão? Queria conversar com você, filhão. Agora que você virou no futebol, vamos se conhecer. Família, em relação com a família, talvez uma família muito tradicional. Talvez as sequelas, os traumas infantis, dá pra desenvolver, dá pra
Dá pra falar sobre relação com família em relação a isso, em relação a uma alienação muito forte, a uma personalidade muito cabeça fechada. E eu acho que a gente já tem diversos assuntos interessantes pra abordar. Então, busca de aprovação também. Tipo, pô, minha mãe sumiu, acho que quando eu chegar na TV, ela dizia que gostava muito de tal coisa, e eu acho que ela vai me ver, e aí eu vou conseguir me comunicar com ela. Enfim. Paparazzis. O que pode acontecer com paparazzis? O que envolve paparazzis? Tipo, é isso aqui, é a manipulação de notícias pela grande mídia. Críticas pela grande mídia. Criação de fake news. Tipo, uns sustos absurdos. Tipo, um susto absurdo, tá ligado? Tipo, você tá dormindo de noite, você olha pela janela, tem um cara tirando foto. Como que o dia a dia vira uma merda. Eu fico pensando muito em, tipo, jovens que se tornam famosos. Não tem pra onde ele correr. Ele tá numa escola, todo mundo dessa escola sabe que ele é famoso. Ele tá, tipo, mano, correndo muito risco. Então eu acho que, tipo, fama jovem. Tipo, você vê. E, tipo, também conciliar com os estudos, sabe? Uma vida famosa, conciliar com os estudos. Tipo, o Lamine Yamal, mano, da seleção espanhola. Bizarro, bizarro. Ele fazendo prova uma semana antes da Eurocopa. A grande mídia também pode não valorizar. Ele nunca sai na grande mídia. Nunca, nunca, nunca. Ele é silenciado. E a grande mídia, silenciamento, boicote. Vamos pro próximo. Relacionamentos. O que eu posso falar sobre relacionamentos? Isso aqui eu acho que é ok. Acho que a gente já chegou num ponto interessante. Assim, são origens complicadas. O que isso pode trazer? Acho que pode trazer o preconceito. Óbvio, ponto. Traz muito do preconceito, que também corta oportunidades, corta relações, gera insegurança, gera tristeza, gera bullying, gera exclusão. Também pode levar a, tipo, uma perda de humildade. Eu acho que se conecta muito com a ingratidão. Cara, tipo, a emoção, a felicidade, realização. Ok, tem que começar a pensar nas cenas. Vamos escolher 2 de cada aqui, que sejam interessantes. Luto, frustração dos pais, os mais diferentes aqui, mano. Eu acho que, mano, a alienação é muito interessante. Alienação é muito interessante. A busca de aprovação é muito interessante. Porque, tipo, já leva todo um desenvolvimento, todo um arco de, tipo, pô, quem que ela tá querendo encontrar. E, tipo, enfim, dá uma história inteira rodar em torno disso. Só desse traço aqui. Só desse enredo aqui. Interesse da família. Agora você ficou rico, vai esquecer da gente, não sei o quê. Não sei o quê. Ingratidão. Isso aqui é interessante. Criação de fake news, susto, fama jovem, eu acho muito interessante. Boicote eu acho muito interessante. Fake news eu acho muito interessante. Preconceito, perda de humildade, acho que eu vou deixar só preconceito. Porque não dá pra desenvolver muito isso aqui agora. Não agora. Ok, temos nosso brainstorming. Enquanto são só características da história, eu não sei como que eu vou encaixar toda essa merda. Agora eu preciso pensar nas cenas em 9 minutos e começar a escrever de fato. Pensar no nome da merda da história. Interesse. Como que eu vou fazer? Vou fazer, tipo, cara, a família sempre ensinou o garoto que era feio pedir favores. Agora, tipo, e aí vão soltar uma frase uma frase que vai machucar ele pra caramba. Falar, tipo, pô, mano, vocês sempre me ensinaram que eu não devia pedir favores, eu deixei de fazer um monte de coisa, eu ralei pra caramba, e agora que eu cheguei aqui, vocês querem ficar me extorquindo? Aí, tipo, eles vão falar, é porque você tem demais. Tá ligado? Então, tipo, mano, quando você vence, quanto mais você tem que dar, mais você deve, sendo que você não deve nada pra ninguém. Tipo, tem gente que nem te ajudou em nada, sabe? Então, tipo, cara, é que você tem demais. Então, já que você tem demais, a gente pode pedir demais também.
Já que você tem que mais se ferrou, mano. Você pode, já que você pode colaborar, colabore aí. Alienação. Normalmente a alienação é pra você ser uma pessoa extremamente fria, né? Pensa, sei lá, Killua de Hunter x Hunter. Pensa... O Pinguim do Batman buscando a aprovação extrema da mãe dela. Da mãe dele, por ter sido criado num ambiente problemático que incentivou os traços negativos dele. Mas eu acho que eu vou fazer a alienação de uma pessoa ser extremamente inocente. Busca de aprovação. Só que aí vão ter que ser vários personagens. Cada um com alguma coisa, senão vai ser o personagem mais completo de todos. Acho que todo mundo já passou por um pouco por um pouco disso, sabe? Mas, enfim. A mãe abandonou o personagem. Criação de fake news. Caramba. Qual que é o pior tipo de fake news? Que gera um cancelamento, tipo, boom, horrível. Pior tipo de cancelamento que existe. Eu acho que o pior tipo de cancelamento que existe é te acusarem de um crime, irmão. E qual que é o crime mais fácil de te acusarem? Aqui, o educador social Danilo Félix foi uma das vítimas de reconhecimento falho defendidas pelo IDPM. Em Niterói, depois de ser confundido com um assaltante, ele foi inocentado, entre outros motivos, porque as vítimas disseram em juízos que haviam sido coagidas pela polícia, reconhecido como no alvo de suspeitos. Caraca, tipo, quando... Mano! Caralho! Nossa, mano, tipo, a polícia queria muito arrumar algum culpado. Nossa, que merda! Isso aqui pode se ligar com boicote. Pode ser tanto por interesse de alguém ou pela própria incompetência da polícia. Caraca, mano. Isso aqui liga muito com preconceito também. Caraca, que bizarro, mano. Que bizarro, que bizarro, que bizarro. Vou deixar esses três juntinhos aqui. Agora a gente vai começar a pensar nas cenas. Tá bom. Tá bom. Ó. Se falar que não está se construindo alguma coisa cinema aqui, tá mentindo. Tá mentindo. Tem algo sendo construído aqui, tem algo se formando. Estou sentindo o cheiro de promissoridade. A alienação eu não vou explicar o porquê, eu só vou demonstrar, certo? Só vai aparecer um personagem extremamente inocente e depois vai descobrir o porquê disso ter acontecido. Alguns personagens diferentes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personagens, cada um vai ser uma coisa mesmo? Não, mano. Eu acho que eu vou ligar a fama jovem com a busca por aprovação. Porque, tipo, a pessoa nem quer tá ali, na verdade, ele tá fazendo isso por outra pessoa e ele ainda vai receber uma fama, vai receber uma atenção que, tipo, desnecessário. Totalmente desnecessário. Vamos fazer um capítulo pra cada personagem? Um capítulo pra cada personagem. 1, 2, 3, 4 e no quinto eles todos se juntam. Certo? Um livro de 4 protagonistas. Interessante. Interessantíssimo. E com outros personagens também dentro desses bagulho. Livro de 4 protagonistas, ótimo. Eu cortei o ingratidão. Mas eu vou botar aqui. Ingratidão e perda de humildade. Tipo, pô, ele sempre... Ok, ele veio lá de baixo, ele chegou lá em cima, ele viu, todo mundo começou a extorquir ele, ele falou, não, isso aqui é meu, irmão. Isso aqui é meu. Sai fora, filho. Vai ser isso. Então vai ter o personagem... Mas isso porque ele foi muito extorquido pela família dele. Ele vai ser um personagem nojentinho porque porque a família dele inteira extorquiu ele. Vai ter o personagem inocentão porque ele foi extremamente alienado e ele é extremamente manipulado pela família dele. Vai ter o personagem que tá atrás da mãe dele e ele não quer toda aquela fama, ele só tem um objetivo da vida dele. Ele é uma pessoa extremamente dependente, uma pessoa extremamente vazia. Mas tá tendo que manter a aparência de tipo alguém, sou famosinha, sou da hora, não sei o que, pra conseguir o máximo de visibilidade possível, pra crescer, até conseguir encontrar com a mãe dele. Mano, quais são os nomes mais icônicos de capítulos
O de Harry Potter eu sei que é o menino que sobreviveu, né? O grito, a morte de Dumbledore. Tem um capítulo que já fala isso. É tipo One Piece, tipo... Ace morre. Já dá um spoiler insano. Mano, eu odeio. Odeio começar com O ou com A. É muito vazio. Mas, tipo, os mais maneiros aqui é O e A mesmo, ó. Uma teoria de tudo. O grito, a morte, o chamado, o menino que sobreviveu. Então vai ser essa solução mesmo. Preço da fama. Preço da fama? O preço da fama. E o cavalo usa pra não enxergar. No antolho. No antolho. Fala. Enxergando o horizonte. Enxergando o topo com antolhos. Nome ridículo. Cobertura. A vista. A cobertura. Um palas. Só tenho olhos pra você. Criação de fake news, silenciamento, boicote, preconceito contra todos. Everybody wants to be my enemy. Contra todos. E a convergência? É quando tudo converge? Quando tudo se encontra? Convergência, exatamente. Convergência. Mais ou menos quantas palavras tem um capítulo? Mais ou menos quantas linhas tem um capítulo? 4, 25. Cada linha tem 25 palavras aqui, mais ou menos. Mais ou menos umas 3.000 palavras. Então são 120 linhas, dividido por 4. Vamos diminuir bastante isso aqui. 25 linhas. 20 linhas. 20 linhas? Não, é impossível escrever 20 linhas. 6 linhas. 6 linhas. Vai ter que ser, mano. É um rascunho só. Não é um rascunho. Depois é melhor. Me dá dó, mano, de desperdiçar isso aqui. Que a gente ficou uma hora aqui. Só pensando nisso aqui, mano. A gente ficou uma hora fazendo isso aqui. Dá dó, mano. Dá dó de não aproveitar. Pobres. Nossa, que frase ridícula. Mas deve ter gente no mundo que fala essas merdas. Deve ter gente escrota o suficiente pra falar isso aqui. E eu acho que eu vou fazer um garoto. E aqui, nesses dois aqui eu vou fazer mina. 2 caras e 2 garotas. Tipo, eu tô querendo passar uma visão de que ele só consegue ver como os pais influenciam ele em coisas pequenas. Tipo, ele consegue enxergar algumas coisas que os pais barram ele tem algumas dúvidas, ele tem alguns buracos na personalidade dele, mas ele não consegue entender de onde que vem isso, ele não consegue ver a culpa nos pais dele, mas, tipo, tem essas coisinhas que fazem ele coçar a cabeça, sabe? Como diria Ryan Santos. Umas mentalidades dos pais deles impregnando nele, sabe? Eu queria falar um pouquinho mais sobre... Tipo, aqui tá muito backstory. Muito backstory. Acho que nesse Só Tenho Olhos Pra Você, já que é fama jovem, eu acho que eu consigo ligar um pouco mais. Agora sim, falar sobre a história em si. Sobre o universo em si, das corridas, como que funcionam as corridas de kart. Filha amada, luminosa, brilhante, passa o caminho, beleza abençoada. É que só vai ter bagulho bonitinho, né? Não vai ter nenhum, tipo, a injustiçada. O girassol. Ele sempre tá apontando pro sol. Ele sempre tá seguindo algo. A luz dele depende de outra coisa, sabe? Ele é lindo, mas, tipo, acho que ele precisa enxergar isso. Himawari. Himawari é o nome da filha do Naruto? É. Vai ser isso, mano. Girassol. Foi mal, Naruto. Você não pensou com toda essa profundidade pro nome, tá? Vamos fazer ela falar em terceira pessoa? Por que que nós devemos... Me falem motivos pra você gostar de algo pra valer. Como que isso pode, de fato, verdadeiramente melhorar a sua vida? Você gostar de algo pra valer. Deixa eu pensar também, tipo... Cara, eu tava num momento muito merda. E aí eu comecei a gostar de Arcane. Não é como se minha vida rodasse em torno de Arcane. Um pouco, sim. Só que isso me deixou feliz num nível de que isso me deu energia pra ir atrás de outras coisas na minha vida. A vida é boa quando temos algo favorito. Goste de algo pra valer.
Porque além de combustível, também vai ser seu porto seguro. Ai, tô ficando muito ansioso, tô ficando muito cansado, tô com hiperfoco nisso aqui, eu não tô conseguindo me comunicar, não tô conseguindo falar. Eu vou falar um pouco. O Shinoko fala sobre um agente, sobre um diretor de cinema. Ele tem muita ligação, também tem uma ligação muito grande com uma agência de modelos. Ele dá muita prioridade mais para modelos do que para atores. Então, eu vou falar aqui que a mesma organização que deu chance para Himawari, e ela pensa que ela tá fazendo melhor, vai chegar essa outra guria e ela vai ser muito foda, muito mais foda, tá ligado? Ela vai ser de uma categoria abaixo, só que ela vai substituir uma pilota que se lesionou na primeira divisão. E, tipo, ela vai chegar destruindo. Cara, tipo, vai estar lá no contrato de que ela não pode falar da trajetória dela, ela não pode falar de todas as vezes que ela foi silenciada. E vai ser, tipo, essa equipe que tanto negligenciou ela, que vai precisar dela nesse momento mais importante. Não, só tem nome pra Himawari. Mas não sei se o Kai é bem, tipo, desvio, tipo, de desviar ou se é desvio de pista. Pode ser. O Kai... Eu vou dar um nome genérico pros outros dois. Ó, Maki. O Kai, Himawari, Maki e Kazu. It's over. Esse é o resultado. Vamos ler tudo. Saiu disso aqui pra isso aqui em 2 horas. Preço da Fama. Eu não pensei no nome pro livro. Vai ter que ser algo em japonês também, eu acho, hein, cara. O Shinoko é a filha preferida. Porque... Não sei. Também não sei por quê. Por que é a filha preferida. Ninguém se importa com os peões. Aqui fica um nome gigante. Hogo Shanan Tedari Moki Nishi Tenayo. Bom, esse foi o processo, agora eu vou estar lendo os livros pra vocês, mas antes eu gostaria de esclarecer uma coisa, que o desenho que tá passando aí no fundo era pra ser da Himawari, mas o corpo, que é a parte mais importante, que remete ao tema do livro, com o traje de piloto e o capacete, eu não consegui fazer porque eu levei 5 horas só pra fazer o rosto. E eu já tô há 2 semanas editando esse vídeo, muito por conta de eu ainda estar aprendendo a editar pelo computador. Eu acredito que nos próximos eu não vou levar todo esse tempo, mas, cara, ficou na vertical, só consegui desenhar o rosto, mas... eu quero caminhar logo pro final desse vídeo, porque, enfim, o mais importante é o áudio e isso tá ok. Então, é isso. Só um esclarecimento de por que esse final ficou meio preguiçoso. Desabafo sincero aqui com vocês. Não aguento mais editar isso aqui. Ei, Acids, livro de meia hora. Capítulo 1, aquele do laboratório. Naquele túnel escuro, a tensão era quase palpável. Seguindo rastros que havia recebido de um informante, ele estava mais perto do que nunca de sua primeira operação de infiltração. Ele havia estudado, porém a prática era completamente diferente da teoria. Aquele ambiente tão inabitável fazia com que os sons que ecoavam ali fossem praticamente um distúrbio da natureza, algo que não deveria existir. Rádios, vozes, gotejamento, motores e outros sons inidentificáveis. Ele estava tentando entender a estrutura do lugar até que foi golpeado por trás na cabeça. Ele não conseguia saber quanto tempo tinha passado, porém o cansaço que sentiu quando retornou à consciência fez parecer que seu corpo tinha passado por muita coisa. Ele ouvia um chiado, misturado com um som de estática e um líquido se movimentando e borbulhando ao seu redor, como se ele tivesse submerso em uma piscina. De repente ele sentiu como se tivesse sido libertado. Toda a sua pressão que aquele lugar em que estava aprisionado fazia sentir, sem nem conseguir enxergar, foi liberada, e ele sentiu vontade de libertar toda a carga que tinha em seu corpo. E aí ele apagou. Capítulo 2, aquele que esqueceu. Tentei falar alguma coisa. Quase como instinto, na minha cabeça fazia sentido conceitos não necessariamente em forma de palavras. Eu me via em um beco, porém os sons da cidade eram estranhamente específicos. Lá no fundo eu sabia onde eu estava. Eu me sentei escorado contra a parede, eu estava suado e sujo. Não sabia que merda tinha acontecido. Eu tinha consciência de que tinha algo faltando, de que uma pessoa precisava de um senso de si, de memórias, e eu era só uma casca. Apertei minha camisa contra o peito a fim de absorver o suor e senti uma dor absurda, enquanto minha camisa grudava contra o sangue em meu peito. Eu retirei minha camisa, apesar da dor, e parei para reparar em meu corpo e ele estava todo arregaçado, todo queimado. O chão onde eu estava sentado, além de coberto de sangue, ficou desgastado, corroído. Naquele momento eu não entendi que isso partiu de mim, mas me fez coçar a cabeça. E quando eu coço a cabeça é porque é verdade. Então tinha uma memória que não sumiu. Os asilos de mutantes. Talvez eu devesse ir lá. Capítulo 3, aquele que busca conselhos. Ele se lembrava que aquele lugar existia, mas não como chegar lá.
Aos poucos, ele foi recuperando um pouco da consciência de coisas básicas e conseguia se comunicar de forma bem primitiva, então ele foi pedindo instruções até conseguir chegar. Um lugar bem isolado, demorou bastante. Chegando lá, ele causou espanto aos familiares dos mutantes que estavam na recepção, mas apenas vagou para os interiores da hospedagem. Os seguranças que tentaram pará-lo se viram machucados ao tentarem tocar em seu corpo, então teriam que esperar por especialistas. Ele chegou até o quarto do velho Chavo e pediu conselho sobre o que fazer. Chavo pensou por um momento, fazer o quê? Quem é esse cara? Mas ele, por instinto de ter trabalhado muito na TV, romantizava muito as coisas e se sentia na necessidade de lidar com o público. Então ele disse: "Se não sabes onde ir, quem eres, finge saberlo. Una manera fácil de tener un guión que te diga exactamente como proceder es ir a Cubo TV." Isso fez Pedro Gonçalves coçar a cabeça mais uma vez. Continua. O Complexo, o livro de 1 hora. Capítulo 1. Vencer. Tudo evoluiu rápido demais, de uma negociação sem sentido para uma perseguição violenta. "Que merda você fez pro Danilo?" perguntou desesperado e ofegante Bjorn. Aquela pergunta apenas ficou esquecida no ar enquanto eles continuavam a correr se trombando pelos becos. Como apenas um homem poderia causar tanto medo assim? Porém, eles tinham um plano, uma comunicação quase que silenciosa. Eles entenderam que um queria comunicar ao outro, e então entraram em um prédio abandonado. Eu me sentia assim. Em um prédio cheio de pessoas era como se não tivesse ninguém. Aquela arquitetura chique, mas nada acolhedora. Sempre me disseram e me convenceram de que o lado alto não pertencia a mim, quase como se eu tivesse me corrompido indo pra lá, sendo ingrato com as minhas origens, apesar de um orgulho que eu sempre desconfiei que fosse fachada e até interesse. Porém, eu sempre sonhei alto. Por mais que não fosse feliz ali, por mais que sofresse opressão policial, eu não me importava. Eu sei, é difícil entender. Dos dois jeitos eu sofro e me sinto sozinho. Mas eu nunca tive muita motivação, então acabei fazendo algo convencional, a clássica jornada de superação para poder me sentir bem comigo mesmo. O bonde breca de repente. O ar é nostálgico, apesar de quase que insuportável depois de experimentar o ar da cidade alta. Christoph anda pelos becos, percebendo que muita coisa mudou. Alguns bichos bem extravagantes de uma gangue chamada Mont Blanc chamam bastante sua atenção. Na sua época, parecia que as pessoas costumavam respeitar a propriedade alheia. Ele então foi a um bar que costumava frequentar quando era pequeno. Cumprimentou os velhos amigos, jogaram e riram, colocando o papo em dia. Era um lugar bem simples, porém confortável, com algumas cadeiras de plástico, doces e salgados velhos em uma vitrine suja, porém que pareciam divinos e deliciosos quando ele estava morrendo de fome depois de brincar na rua quando era pequeno. Gritos de comerciantes, motos com motores extravagantes, era o som ambiente da cidade. Um rádio velho, quase uma relíquia, tocava músicas que ele já tinha ouvido ao vivo no lado alto, coisa que ele lembra de sempre sonhar quando as ouvia naquele bar. Até que algo perturbou a paz daquele lugar tão reconfortante para Christoph. Um homem com braços cibernéticos, muito alto e forte, com cabelo platinado e bigodinho fininho. A energia do bar mudou na hora que ele botou o pé ali. "E paguei o que devem, ainda desce um paco de cerveja!" Enquanto saía derrubando o que havia nas mesas. "Tá roubando no quintal de casa, malandro? Respeita o lugar, a gente é irmão!" disse Christoph, tentando apaziguar as coisas. "Escuta aqui, ô seu babaquinha. Ouvi falar de tudo, viram dos engravatadinhos do lado alto mesmo, hein?" retrucou Danilo, já o empurrando. Christoph sabia lutar muito bem nas ruas, e ele se irritou muito com aquela falta de respeito. Ele sempre teve problemas com raiva, ele sempre odiou o gangster, então deu uma bela surra. Danilo saiu puto dali, e o pessoal do bar explicou a situação para Christoph. Não era bom mexer com esses caras. Enfim, após essa dor de cabeça, ele decidiu ir para casa de seus primos. Ele não sabia ainda, mas ele iria descobrir que tem algumas escolhas um tanto que inocentes e simples, mas que aqui no complexo significam vida ou morte, e se exaltar é uma delas. Capítulo 2. Mais. O jantar estava sendo preparado. Enquanto isso, eles conversavam e jogavam um truco. Christoph olhou para sua dupla, Bjorn, e mostrou a língua sutilmente, um sinal que havia aprendido no lado alto. Bjorn gritou: "Que merda é essa, Christoph? Não lembra como a gente jogava, não?" Então Maria entrou no assunto. Christoph sempre foi assim, se inspirando no povo lá de cima. Confesso que eles têm umas coisas legais até. E Algnor complementou: "Lembra daquele nosso assalto? Que ele fez a gente ser pego porque foi atrás de roupa de marca? Sorte que o Trout chegou bem na hora, ele sempre levava a nossa pele, era um paizão." "Enfim, falando nesse lance de assalto, semana que vem a gente queria que tu ajudasse a gente a não carregar truco!" gritou Bjorn, interrompendo Maria. O fatídico dia chegou. Christoph se incomodava levemente do rumo que seus primos estavam tomando, mas era interessante agir como nos velhos tempos. "Fica de olho aí, essa rua aqui é importante. A gente já fez algumas barricadas, então acho que você não vai ter problema. Se alguém vier do escadão, suave, deixa com Dominicos, mas se alguém virar a esquina..." "Fodeu, Christoph", disse Maria. O tempo passou. Ele recebeu alguns olhares esquisitos das outras pessoas que estavam patrulhando junto com ele, mas nada que não pudesse suportar. Mas sentia que seu exterior não refletia seu interior e isso era bizarro.
Até que um burburinho se ouviu na direção da esquina, e a figura de um homem apareceu, com Bjorn e Ognur vindo logo atrás dele. Era Danilo, e ele gritou assim que viu Kristoff. Esse arrombado aí que eu tô atrás, ou vocês me dão ele ou eu vou foder com tudo aqui. Os seus primos se aproximaram de Chris e Ognur sussurrou. No já se corre, irmão. E como já era esperado, no já eles correram. Capítulo 3. A que custo? O trajeto foi o mesmo de quando foram perseguidos pelos policiais. O plano era o mesmo, ir para um prédio abandonado que naquele tempo tentaram fugir. Mas hoje era só um cara, poderiam acabar com ele se o encurralassem. E lá estavam, no segundo andar esperando por Danilo. Só que tinha algo de errado. Danilo não hesitou em nenhum momento. Ele subiu as escadas, muito confiante. Ognur pulou em suas costas, o derrubando. Chris e Bjorn se juntaram para encher-lhe de porrada. Mas Danilo era sobrenaturalmente forte. Ele conseguiu se livrar dos três, agarrou a cabeça de Ognur e bateu repetidas vezes contra os degraus, o deixando inconsciente. Os outros primos ficaram em choque com aquela cena e tentaram se recuperar e partiram novamente para cima. Ouviu-se disparos. Mais uma vez seriam resgatados? Era Maria, mas os tiros não surtiram efeito nenhum. Bjorn, desesperado para proteger sua irmãzinha, agarrou Danilo e gritou para que Maria fosse embora. Mas em um instante ele já não era mais um empecilho para Danilo. Ele o jogou contra a parede, esfregou seu rosto por ela até chegar em uma janela e o arremessou morro abaixo. Então perseguiu Maria. Kristoff, no reflexo de se proteger, só conseguiu pensar em fugir. Ele se viu em um prédio abandonado, próximo ao bar Ratos Alegres, e ele caiu na real, que tinha perdido a única coisa que fazia sentido para ele. Até que ele ouviu disparos e decidiu olhar para a rua. Era Danilo e Traut estava morto na entrada do bar. É assustador que, na mesma intensidade que as informações se espalham e são distorcidas, muitas coisas são esquecidas completamente no limbo do complexo. Kristoff sabia que tudo aquilo tinha sido em vão. Que aquilo só importava para ele. Ninguém mais se importava com seus primos e alguém tão primitivo como Danilo, movido apenas pelo ego, conseguiu tirar tudo dele em instantes. Ele sentiu raiva, claro, mas ele sempre seguiu em frente com motivações simples e vazias. E vingança era só mais uma delas. Não, dessa vez ele não faria vingança. Ele faria justiça. Continua. Daremopon no Koto Okini Shinai. O livro de 2 horas. Capítulo 1. O preço da fama. É que você tem demais. É, eu tenho, mas sabe o quanto eu ralei pra estar aqui? Meus pais costumavam dizer, se você não tem condições pra fazer algo, não faça. O mundo é bonito, mas pra quem tem dinheiro. Não viva nas custas dos outros, não passe vergonha. Quando você for rico, não vai gostar de pobres, atrapalhando a vista dos belos e elegantes lugares que frequentar. Eu costumava valorizar as coisas simples, sabe? Mas meus pais fizeram eu ter nojo. Muitas pessoas me deram a mão e hoje eu menosprezo essas atitudes. Sabe o que esses monstros me disseram quando eu finalmente consegui? Agora retribua. Retribuir? Vocês não têm vergonha? Tudo que me ensinaram foi que eu era um incômodo. E agora vocês são um incômodo. Isso me serviu de motivação, mas a que custo? Não é como se eu quisesse ser assim. Eu vim lá de baixo. Me dá ânsia falar essa frase, mas eu não me identifico mais com lá. Às vezes eu acho que eu odeio um todo apenas porque certas pessoas me machucaram. Capítulo 2. A vista da cobertura com palas. Você agora pode ter tudo o que quiser. O que eu quero? Ontem, voltando dos treinos, eu passei em frente a uma loja de bombons e eu queria um, mas a mamãe não deixou. Disse que eu tinha que estar em forma. Isso era o que eu queria. Assim como daquela vez que eu queria uns colecionáveis do meu anime favorito, meus pais disseram que não era pra eu gastar com coisas fúteis. Mas a maninha me deu. Só que eles acabaram encontrando na minha gaveta, jogaram fora e deram uma surra nela. Eles pegam pesado demais às vezes, principalmente com a Shizuko. Mas ela também não faz nada da vida. Eu tô conhecendo muita gente nova agora que entrei pra essa equipe. É um mundo totalmente novo, eles falam sobre como passam madrugadas fora de casa em festas ou sobre namoradas. E eu tenho curiosidade, mas eu gosto dos passeios com meus pais também. A maninha disse que sente uma mistura de orgulho e pena de mim. Disse que sou como um cavalo domesticado numa planície. Eu gosto de cavalos. Capítulo 3. Só tenho olhos pra você. A vida é boa quando temos algo favorito. Himawari escutou essa frase num anime. Ele falava sobre correr atrás dos seus sonhos, pois além de ser um ponto seguro e agradável, uma garantia a qual você se agarra, e pode fechar os olhos para a realidade cruel em que se encontra, e tornar esse gosto o centro do seu próprio mundinho, ter algo favorito também te dá energia para seguir em frente, para suportar a verdade e viver sua vida. Himawari conquistou muitas coisas desde que decidiu que seria seu algo favorito. Ele estava longe demais para ela poder se agarrar quando caía, mas o desejo de tê-lo por perto a motivava a se levantar. As lembranças, por mais distantes e distorcidas que fossem, eram como assistir um filme nostálgico numa noite chuvosa, algo que sempre a alegrava. Sabe, era bom, só que bom até demais, tanto que se tornou uma espécie de fado. Ela nunca amaria algo tanto quanto a sua coisa favorita.
Então Himawari, mesmo tímida, enfrentou as câmeras. Mesmo preguiçosa, enfrentou os treinos e estudos intensos. E conseguiu chegar até os holofotes do principal torneio de kart japonês. Ela nunca entendeu como. Sentia como se tivesse sido favorecida. Ela viu pessoas que ela considerava muito mais merecedoras que ela ficarem para trás. Himawari nunca gostou muito de carros. Nunca gostou muito de riquinhos e fãs obcecados. Mas quem sabe se ela aguentasse só mais um dia, desse só mais um sorriso, aceitasse só mais uma curva perfeita, viralizasse só mais um tweet, ela poderia chamar a atenção da única coisa que realmente a interessava. Uma legião de amigos, ou melhor, aproveitadores e fanáticos na escola, a faziam se sentir sozinha mesmo em meio àquela multidão. Sozinha, porém observada a todo instante. Todos têm olhos só pra mim, mas eu só tenho olhos pra você. Capítulo 4. Contra todos. Quem vem de baixo tem que se provar 3 vezes mais. Aqueles merdas, a cada dia mais minha motivação secundária se torna mais forte e começa a se misturar com a minha principal e até ofuscá-la. Calar a boca de todo mundo que desacreditou de mim. Inicialmente começou só como meu sonho, o som do motor e da borracha queimando. No atletismo existem animais muito mais fortes e rápidos do que os seres humanos. Já numa corrida nada supera a velocidade dos carros do alto pelotão, o auge do potencial humano. A adrenalina de saber que cada segundo faz a diferença. E claro, honrar a tradição, honrar as pessoas que estão ali te vendo realizar seu sonho e que podem ter o mesmo sonho que você. É difícil descrever a emoção que um jogo ou esporte traz em palavras, diria que é até impossível. Mas eu comecei a desmistificar esse mundo. Não é dúvida pra ninguém que a indústria do show business e dos esportes envolve muita troca de favores e a escolha de quem tá lá é muito tendenciosa. Muitas famílias de grande nome viram meu potencial e tentaram me derrubar. Espalharam fake news, forçaram e compraram falsas testemunhas pra acabarem comigo. Me recusaram em muitos testes, mas eu nunca desisti. Não queria provar nada pra ninguém, não naquela época, só queria realizar meu sonho. É pedir demais. Até que eu consegui uma vaga na pior equipe da 2ª divisão do maior campeonato amador de kart japonês. E parecia que eu tava contra até a minha própria equipe. Tinham que trabalhar mais devido ao meu sucesso, eu tava acostumado com a mesmice. Bando de babacas. Até que uma pilota do alto escalão se lesionou. E eu era a opção com menor salário e nem olharam pro meu talento. Mas eu vou aproveitar essa oportunidade. Não importa se tiver que ficar com a boca calada. Eu vou provar dentro da pista. Capítulo 5. Convergência. Só o esporte para reunir os mais diferentes tipos de pessoa, todas disputando e com tudo podendo ser decidido em um único instante. Nada na nossa vida tem regras tão bem estabelecidas e é tão imprevisível e às vezes tão injusto. Mas lá estavam eles, o Kai, Himawari, Maki e Kazu, todos reunidos, cada um com seus motivos e objetivos, mas estavam focados em apenas uma coisa agora, ter o melhor desempenho possível em sua estreia. Continua. Cara, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Queria deixar claro que eu tenho um canal específico focado em arte. O link dele vai estar aí na descrição, Vilas Arte. E às vezes eu vou postando alguns vídeos que se encaixam melhor com a temática desse canal, ou alguns vídeos mais bem trabalhados que se encaixam mais com o estilo de vídeo mais bem editado desse canal. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa sua opinião aí nos comentários. Faz o desafio também, porque é muito interessante. Eu vou estar respondendo todos os comentários e vendo todos os vídeos desse desafio, caso tenha algum. É isso, beijão. Até a próxima.